Então hoje a gente vem aqui aprender sobre os relacionamentos. Aprender sobre os relacionamentos. E, e a gente tem tanto a aprender. Eu estava comentando com as meninas que chegaram antes aqui, que quando eu comecei a levar a sério o que Jesus nos traz, né, sobre os relacionamentos aqui no mundo, quando eu realmente prestei atenção e levei a sério o que ele estava pedindo, o que ele estava orientando, o que ele estava ensinando, eu mudei a minha perspectiva sobre as relações. E é isso que ele quer fazer, ele quer mudar a nossa perspectiva sobre as relações. Então, é muito lindo porque ele nos ensina, ele nos dá subsídio e ele nos fala como que a gente vai reverter essa perspectiva, né? O direcionamento que ele nos dá com um irmão. Então, antes de mais nada, e eu vou recapitular só uns 5 minutinhos da aula passada para a gente pegar esse enredo, porque a gente está estudando sobre os ensinamentos do capítulo 15. E o capítulo 15 de Um Curso em Milagres fala do instante santo, né? O instante santo, isso que a gente viu na aula passada, é o agora. Né? O instante santo não é somente o agora, mas é o agora livre, tá, dos nossos julgamentos. É um momento de liberação da nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela é inerente julgadora. Então, o nosso ego, a nossa mente ego, ela está o tempo inteiro julgando as coisas e as pessoas. E esse movimento do ego de julgar as coisas ao seu critério, né? Como que deveria ser as situações, como que a pessoa deveria ter se comportado, o que ela deveria ter feito, como as coisas deveriam ter sido. Então, todas essas interpretações que a nossa mente faz, elas bloqueiam a nossa visão da nossa unicidade em Deus e de como Deus opera para nós como um todo. Porque a gente individualizou os julgamentos, cada um percebe do seu jeito. Aí o Chico percebe a vida do seu modo, a Camila do seu modo, a Cláudia, a Rosane, a Pati, a Glau, a Monique, a Pri. Cada um viveu as coisas de uma maneira e interpretou a sua maneira, cada um com a sua experiência. Então, esse nosso movimento da mente, ele totalmente blinda o momento presente, esse instante no agora, ao qual reconhecemos a nossa unicidade em Deus e as coisas que acontecem conforme Deus nos manda. Então, nos bloqueia desse conhecimento. Então, é muito desafiador para a gente se relacionar dessa forma. Porque imagina, cada um de nós criou um ego para si, uma forma individualizada de criterizar tudo e de enxergar. E criou um ego para o outro também. Então, a nossa mente, ela individualizou a mim, individualizou o outro, e ela, a partir daí, ela se perde nas suas expectativas. E aqui, a gente formou relacionamentos especiais, que é o que Jesus chama aqui no curso. Relacionamentos especiais. Relacionamentos especiais são feitos pelo ego, aonde eu tenho um outro na minha vida, ou o outro, ele precisa cumprir um certo papel. Ele precisa atender a uma necessidade minha. Então, esses relacionamentos, nas suas mais inúmeras formas, conjugal, colaborador, chefe, filhos, pais, colegas, nos seus infinitos, nas suas infinitas formas, diversos papéis que a gente atribui para cada um, mas cada um foi feito pelo ego para suprir algo que a gente acha que está faltando em nós mesmos. Então, Jesus fala do fracasso
desses relacionamentos nas nossas vidas, do fracasso da extensão do amor através desses relacionamentos, aonde eu quero pegar o amor do lado de fora. Então, a gente passa a vida inteira, muitas vezes, querendo encontrar a pessoa ideal, querendo aquela relação, muitas vezes, fantasiosa de maternidade ou paternidade, querendo, enfim, querendo preencher, né? Querendo preencher o que a gente acha que não tem. Então, ele diz que é uma perspectiva muito distorcida do que a gente nasceu para ser. E só para a gente lembrar disso, a gente só está aqui no mundo, na Terra, só estamos aqui porque temos um senso de desconexão com Deus. Porque não reconhecemos o nosso relacionamento com Deus. Só por isso estamos aqui. E porque estamos aqui nesse senso de desconexão com Deus e o nosso relacionamento com Ele, a gente cria os relacionamentos especiais, que são esses com o outro, onde o outro me preenche, o outro me traz, onde está fora o que eu estou buscando. Então, dentro dessa perspectiva, os relacionamentos especiais foram feitos pelo ego para tirar o lugar do nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante a gente entender. Os nossos relacionamentos especiais foi feito pelo ego para tirar a nossa mente do nosso relacionamento real e verdadeiro com Deus. Então a gente vai abrir um pouquinho disso para entender o que isso significa. Porém, o nosso relacionamento com Deus, ele é através do irmão. Olha que interessante. O ego usa o irmão para trazer uma perspectiva invertida do amor, aonde eu idealizo no outro o que eu quero, o que eu gostaria, como eu gostaria que ele fosse, como que eu gostaria que ele se comportasse, o que ele deveria fazer. Então, o ego usa a perspectiva do relacionamento especial para fazer isso, para sempre tu esperar do outro o que te satisfaz. E Deus, com o Espírito Santo, vem ressignificar esse relacionamento para nós. Como que ele ressignifica? Porque Deus, o Espírito Santo, que fala por Deus, vai fazer a gente se relacionar com a nossa completude, primeiro. Com o amor de Deus em nós, primeiro. Para depois, sim, estender para o outro. Então, o vínculo que eu tenho com o outro a partir do amor de Deus em mim é um vínculo de amor. Porque o amor, ele nada vai exigir do outro, ele nada vai pedir do outro. O amor, ele é completo por si só e ele quer somente se estender. Então, ele pega o relacionamento especial que o ego criou e ele ressignifica, fazendo com que você, primeiro, se relacione com Deus. E o que é esse relacionamento com Deus, Camila? Quer dizer, então, que eu vou ficar só no quarto rezando e eu não me relaciono com mais ninguém, eu vou ficar só em oração? Não. O relacionamento com Deus, primeiro, é o que o Espírito Santo vai trabalhar em você através da suspensão dos teus julgamentos com relação ao teu irmão. Através, né, da eliminação das expectativas que tu tem dele. Ele vai simplesmente trazer a tua mente para a tua completude, para a tua inteireza, para a tua integridade. E trazendo a tua mente para o que você tem dentro,
para tudo que Deus colocou aí, você consegue sim amar o outro do jeitinho que ele é. Você consegue oferecer a misericórdia, a alegria, o carinho, a paciência, o amor, a alegria, do jeitinho que o outro é. Porque você tem um outro entendimento. Fala, Pati. Fala, Pati. Não pode rir sozinha, Pati. Tudo que é de Deus é compartilhado, Pati. Tô dizendo que eu não consigo, não, Camila. Claro que consegue. Por É isso que, difícil. por isso que o céu é uma porta estreita. O que que Jesus quer dizer com isso? Ele falou também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece a Deus senão através do relacionamento com o irmão. A gente só vai conhecer o amor de Deus, o significado do amor de Deus, quando a gente entregar inteiramente a nossa disponibilidade de o Espírito Santo trabalhar com a nossa mente. Quando você fala, Caio, não consigo, você não consegue, isso é fato. Por que que você não consegue? Porque você criou o julgamento. Tudo que te impede de amar o outro foi você que criou. É você que acha aquela pessoa, que você que está olhando como as coisas que aquela pessoa fez de uma forma insuportável, de uma forma que não dá para aceitar. É você que está criando todos esses julgamentos. Então, é realmente, para nós, não dá para desfazer os julgamentos que a gente mesmo fez. Só que para o Espírito Santo dá. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma total disponibilidade de se relacionar novamente com Deus, com a minha completude, com o amor de Deus dentro de mim. É eu substituir toda a minha necessidade que eu estou colocando num relacionamento especial, que é como o curso em Milagres chama, é aquela expectativa que eu estou colocando do meu parceiro, na minha parceira, no meu filho, no meu pai, na minha mãe. É aquela expectativa que eu estou colocando neles e eu simplesmente querer, a partir de agora, não. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de, eu não preciso que ninguém me dê nada de fora. A gente precisa entender isso. Qualquer perspectiva que a gente esteja comprando de exigir de alguém algo para nós é uma perspectiva egóica, é uma perspectiva que te mantém na carência do que tu não é carente, te mantém na dependência do que tu não é dependente. Quando Jesus traz aqui no subcapítulo o único relacionamento real, na página 340, se alguém quiser ler depois, quando ele fala o único relacionamento real que existe é você com a sua completude, com a sua essência, com o teu ser. É o único amor que existe. É o único amor que pode ser compartilhado. E a gente vai falar um pouco mais disso. Que a gente fala, tá, Camila, como assim não existe? Sim, é o único amor que existe, é o amor que Deus colocou dentro de nós. É esse relacionamento que temos com Ele. Esse amor aqui do mundo humano, onde a gente espera que pessoas cumpram papéis, que nos façam feliz, que nos tragam a segurança que a gente acha que não tem, que nos façam companhia para a gente não ficar sozinho, isso não existe. Isso é falso. Eu vou pegar alguns pontos aqui que eu anotei do capítulo inteiro, tá? Do capítulo 15 inteiro aqui, eu anotei algumas frases cruciais que vai falar de todo esse contexto e eu acredito que vai nos ajudar muito a ter consciência da importância que a gente precisa ter, que a gente precisa dar nessa perspectiva que a gente tem dos relacionamentos. Olhar para essa perspectiva.
Do que a gente está querendo que o outro ofereça? Do que a gente acha que está faltando chegar para nós? O que a gente está precisando receber? De quem? Como? Que posição que a gente está se colocando? A gente precisa olhar, porque essa perspectiva é ilusória, está nos iludindo, o amor nunca vai estar aí. E a gente pode perceber o quão frustrante é esperar retribuição dos outros. O quão frustrante é. Olhem para as relações. Olhe para as tuas expectativas e veja o quão frustrante é você esperar que o outro te agradeça, você esperar que o outro reconheça, você esperar que o outro faça. Essa perspectiva de que eu preciso receber do outro para me sentir plena, para me sentir grata, para me sentir valorizada. Olhe para essa perspectiva. É isso que o Espírito Santo nos pede. É isso que ele nos fala. Olha para a tua perspectiva nos relacionamentos. Me deixa levar o teu relacionamento real, que é contigo mesmo, que é com o teu ser, que é com o que Deus colocou em você, que é a tua unidade com os teus irmãos, que é o amor que Deus tem aí dentro, o teu potencial de amar, você não tem nem noção o que é. Você não tem noção o que você é com Deus, você é o canal dele. Então, como que o canal de Deus se sente não valorizado? Se sente não apreciado? Como que eu, filha de Deus, aonde ele se estende através de mim, ele me criou para mim estender o amor com ele, e eu fico assim, ele não fez isso, ele nem está reconhecendo isso que eu estou fazendo. Ai, aqui ele não está dando valor, que ingratidão. Nossa, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza. Nossa, eu tô. Olha que perspectiva doentia. Você nasceu para estender amor e você está se colocando numa posição onde te falta tudo. Olha a perspectiva que a gente tem nas relações. E quando eu falei que eu comecei a levar muito a sério isso, eu comecei a levar muito a sério. E a nossa família é uma grande sala de aula, nosso cônjuge é uma grande sala de aula, porque a gente espera muito do nosso cônjuge. Né? Falando de mim, o tempo inteiro querendo que ele fizesse algo diferente do que ele estava fazendo, me irritando com o que ele estava fazendo, que não era o que eu queria. O cônjuge é o pior. É o pior, é o pior. Ele é o melhor professor. Não tem exceção? Aqui em casa eu achei que era exceção. É isso aí, Monique. Socorro. É isso, Monique. Estou nessa fase. Todos nós passamos por essa fase, gente. A gente fala, todos nós passamos. Por quê? Porque a nossa perspectiva é errada. A nossa perspectiva é errada. É importantíssimo a gente entender isso. O Espírito Santo usa os relacionamentos que a gente tem expectativa que nos preencham. Ele só usa para a gente nos ensinar a suspender os julgamentos e acessar a nossa completude, o nosso relacionamento com Deus. Você é completo, você não precisa nada de ninguém e você precisa acessar. O que te impede de acessar os teus julgamentos? Os teus pensamentos. O que me impede de acessar o amor de Deus em mim? Esse lugar onde eu amo, os teus julgamentos com relação ao outro. E é tão maravilhoso que você é completo, mas você não vai chegar nesse ponto de arrogância. Ah, eu não preciso de ninguém, então, ó, dane-se você. Você quer ser chato? Vai lá, porque agora eu sei que eu sou completa, não preciso de ninguém. Não é Ah, isso. eu tava num ponto, agora eu tô indo para esse ponto que tu tá falando. Eu tava indo de um extremo a outro extremo, pelo amor de Deus, me ensina o meio do caminho. Esse a gente chama de ego espiritual. Tenha muito cuidado com o ego espiritual.
porque a gente começa a caminhar para o autoconhecimento e a gente começa a entender alguns bloqueios que a gente tem, e a gente começa a olhar para o outro como se o outro fosse menor, porque o outro não enxergou ainda. E a gente começa a criar diferenças. E, e todo o ensinamento de Cristo é que não existe essa diferença, nós somos um. Nós somos o mesmo ser, cada um da sua forma, mas Deus age em cada um de nós na sua forma específica, na sua forma perfeita, na sua forma maravilhosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o ego espiritual, onde diminui o outro porque o outro não está no nível de consciência que eu estou. E Eu Camila, acho aí fica a indiferença, né? Você fica assim, né, na indiferença. Exato. Exatamente, você fica indiferente, você fica achando que, eu sou completa, não preciso de nada, então Deus é o meu sustento, então eu não ligo, porque você vai para o quinto dos infernos, vamos falar assim? Que às vezes a Ah, gente quer falar, não é? Mas é, né? A é, gente está aqui para falar a verdade, para abrir a nossa mente. Então, muito cuidado com isso, porque quando você se relaciona com Deus dentro de você, você tem um comprometimento total com o irmão, de amor incondicional. É a coisa mais linda que existe, porque ele te coloca em um ponto aonde você ama o outro do jeitinho que ele é. E você se compromete totalmente com o irmão, todos os irmãos. E um não conflita com o outro. Não há conflito, cada um no seu papel. Cada um você compreende o quão importante é para você, porque você está estendendo o amor ali. Deus te coloca num comprometimento com teu irmão, numa união, porque é um. Deus te coloca em uma unidade. Deus não te separa do irmão. Deus não faz você diminuir o irmão. Deus não faz você se achar melhor do que o irmão. Deus te faz amar o irmão, de verdade. Mas de um ponto aonde Deus te preenche, o amor dele te preenche. E você oferece. Então é algo surreal, porque ao mesmo tempo que você se sente completo, sem ninguém, né? Ninguém precisa preencher nada para você, mas ao mesmo tempo que você se sente completo, mas ao mesmo tempo você quer amar, porque é a tua função com Deus. É uma coisa maravilhosa se sentir. E como a gente sente isso, cara? Permitindo com que o Espírito Santo te leve para o único relacionamento real que existe, que é o teu com o teu ser. Para daí, sim, a partir do teu ser, você está com os teus irmãos. E como que eu permito, cá? Aí é que tá. Aí é a grande chave. Eu quero o meu relacionamento com Deus. Eu estou pronta para abrir mão da minha individualidade, ou seja, dos meus critérios individuais que eu estipulo para cada um. Eu estou pronta para pedir para o Espírito Santo entrar nos meus julgamentos, porque eu preciso estar com essa disponibilidade. Eu preciso querer. A nós só cabe querer, porque enquanto a nossa mente está fechada nos nossos julgamentos com relação ao outro, ele não desmancha nada, ele não suspende nada, nada acontece. Você vai se relacionar com os teus julgamentos. Teve uma pessoa que me procurou falando de uma situação que ela estava passando com um companheiro. E, e na nossa conversa, o Espírito Santo trouxe para ela que ela precisava mostrar a incondicionalidade do amor pelo companheiro. Ela precisava buscar dentro dela a incondicionalidade do amor pelo companheiro. E o que que isso significa aqui no comportamento?
Quase nada, quase nada. Mas a nível da mente, tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a nossa comunicação. A comunicação com um irmão, com o outro, aonde ela acontece. A gente já tem falado aqui nas nossas aulas que a comunicação ela não é verbal. Então ela falava que o companheiro não estava entendendo o que ela queria, o desejo que ela tinha profissional. O companheiro não estava entendendo. E ela tentava explicar, mas também, ao mesmo tempo, ela não queria muita opinião, ela só avisava, ela não queria muita opinião dele, e ela queria fazer o que ela queria fazer, o que ela estava com vontade de fazer. E aí, enfim, dentro dessa barganha dos dois, porque o ego ele faz isso, ele acabava não proibindo ela para ela não proibir ele de fazer as coisas que ele gostava, e ela acabava não fazendo, então eles ficavam nesse jogo, né, de barganha. Tu me deixa aqui, que eu te deixo ali, só que, enfim, cada um mantendo o julgamento do que é mais importante para cada um. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Mas, na verdade, a união dos dois, de uma forma muito, a união dos dois estava se tornando uma forma bem separada de se viver. Porque dois corpos juntos não é sinônimo de união. O ego, para o ego, ter um corpo do teu lado é sinal de comunhão, de companhia. Então, enquanto o corpo está do lado, eu tenho um relacionamento. Só que a real comunicação, a real união, ela se dá aqui, ao nível do pensamento. E aí foi onde eu falei. Tira os teus pensamentos, tuas prioridades pessoais. Entenda o chamado do teu irmão. Ele está se sentindo deixado de lado. Você não está honrando ele. Mostra para ele, aqui, dentro da tua mente, a tua entrega ao Espírito Santo desse teu desejo, porque eu falei, eu estou citando esse exemplo porque é um exemplo prático, tá? E às vezes ajuda a gente. Eu falei para ela, o que é vontade de Deus na tua vida vai acontecer. Não existe ninguém que vai impedir o que tem que acontecer na sua vida. Ninguém tem poder sobre você a não ser Deus. Então você não precisa defender nada. Agora, honrar o teu irmão, entender o chamado dele, entender o que o teu companheiro está te pedindo, que é, ele está querendo o quê? Comunicação, ele está querendo sentir você com ele, incondicionalmente. Porque o que está comunicando ali? Eu quero fazer isso. Se você não quer, o problema é seu. O problema é seu. Entenda. Isso não é comunicação com o teu parceiro. Isso não é comunicação com o irmão. E isso não é só com o cônjuge. Isso acontece em todos os níveis de relacionamento e vocês vão entender. Sempre que alguém vem te pedir algo, você bota um julgamento na frente. Você bota um pensamento de julgamento. E esse pensamento, mas eu não posso fazer isso por causa disso. Eu não posso fazer aquilo porque tu vai botar sempre um senão. E isso vai bloquear a tua comunicação com o teu irmão. Vai bloquear o canal onde você é unido a ele. Nós somos unidos no amor. E esse significado do amor, ele está perdido para nós. Sabe por que ele está perdido para nós? Porque os julgamentos tomaram seu lugar. Os julgamentos tomaram lugar. Então, a gente conhece muito bem as nossas condições. Eu não tenho... Eu perdi o número de vezes que eu aprendi o significado no amor no instante santo. Quando eu parei e falei, ok, Espírito Santo, me mostra aqui o que é para mim fazer. Qual é o chamado? Porque eu tô achando que aqui eu não vou atender essa solicitação porque é injusto. Essa pessoa está sendo, sei lá, desonesto, desorganizado, enfim, algum critério que eu coloquei. E aí,
O instante santo é onde um momento de lucidez, onde eu quero romper com algum padrão de pensamento, eu invoco o Espírito Santo e eu trago para ele o meu julgamento, eu trago para ele a situação, ele vai mostrar exatamente o que era para acontecer, o fluxo que o amor toma. E o amor de Deus por nós é incondicional. Incondicional. É só quando você tem contato com isso. Quando você fala, meu Deus, mas aquela condição que eu achei que a pessoa era indigna, que não. Não. O amor dele é para chegar lá. O amor dele chega. Não existe condição terrena aonde o amor dele não queira chegar. A gente desconhece isso, porque tem tanto julgamento na frente que a gente perdeu esse significado. Então, olha o que Jesus fala aqui. Quero ler algumas partes e a gente vai recapitular. O instante santo é um instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor, pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. Então, coloca os teus relacionamentos, aqueles que tu estás sentindo tensão. Tem aqueles que tu estás sentindo tensão. O Espírito Santo vai usar o momento presente. Quando você se ater a esses momentos de tensão, ao que está pesando na tua mente, e se você chamar por ele, e você pedir a sua ajuda, porque primeiro, gente, quando você entrega o seu relacionamento para o Espírito Santo, isso vocês têm que prestar atenção. Você não pede para o Espírito Santo te mudar o outro. Essa oração nunca vai funcionar, tá? Ai, Espírito Santo, faz com que ele enxergue o que eu estou fazendo. Ele não tem gratidão por mim. Espírito Santo, por favor, muda ele. Olha como ele está. Não, você pode fazer uma oração pelo teu irmão. Mas eu quero que você entenda. O Espírito Santo nunca vai mudar o outro. Ele sempre vai purificar a tua percepção sobre o outro. Porque os teus relacionamentos que estão te intencionando não é o outro em si, é a tua forma de pensar. A tua forma de pensar te fere. A tua forma de pensar sobre o outro te fere. Não é o que o outro fez, é a tua interpretação do que o outro fez. Te fere, te coloca num lugar de vítima, de carência. É a tua interpretação. Então, o Espírito Santo vai usar aqueles irmãos, de novo, que vão te mostrar, aqueles que mais pisam no teu calo, é aqueles que às vezes vão te trazer as maiores curas, que estão te mostrando os teus maiores julgamentos, aqueles que estão muito firmes ali, que você precisa desmanchar. O instante santo é todo instante que você quer que seja, onde você é liberado desses julgamentos, onde você é liberado da tua mente. A gente viu isso na aula passada. E eu estou reforçando um pouco, porque é tudo ali que acontece, gente. É no momento presente, aonde eu estou me dando conta de um padrão que está me machucando, de uma pessoa que está me trazendo feridas o tempo inteiro, uma pessoa que está me machucando. É ali. Não tem nada a ver sobre a pessoa. É ali que o Espírito Santo vai fazer a tua cura do teu julgamento, da tua mente. E te trazer, né, e te levar para a tua completeza, para o teu estado mental com Deus, para a tua essência. Aí ele fala o seguinte: o Espírito Santo quer purificar nossos relacionamentos especiais. Podes colocar qualquer relacionamento sob os seus cuidados e estar seguro de que não resultará em dor. Pode colocar qualquer relacionamento
sobre os seus cuidados e estar seguro de que não resultará em dor. Quando você coloca os relacionamentos sobre a tua perspectiva, vai te causar dor. Porque a tua perspectiva é a perspectiva que o ego segura. A tua perspectiva é que tu precisa do outro para um monte de coisa, que o outro precisa preencher vários papéis, que as pessoas precisam ser de várias formas. Essa é a tua perspectiva. E quando você entrega para o Espírito Santo, para a perspectiva do Espírito Santo, qual é a perspectiva que ele vai te mostrar? Da tua completude. Ele vai tirar a tua dor. Por quê? Porque ele vai trabalhar nos teus pensamentos, que é a fonte da tua dor. A fonte da tua dor é os teus pensamentos. E o Espírito Santo trabalha neles para você se relacionar de novo com Deus e não com os teus julgamentos. Qualquer relacionamento que queiras substituir por outro não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Qualquer relacionamento que queiras substituir por outro não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Não há nenhum substituto para o amor. Olha que interessante isso. É muito interessante isso. Qualquer relacionamento que queiras substituir por outro não foi oferecido ao Espírito Santo para que ele o use. Porque quando você oferece o teu relacionamento para o Espírito Santo usar, ele vai de novo, ele vai fazer uma reversão na tua forma de pensar, onde você remove a expectativa do outro e você coloca a expectativa, ou seja, a responsabilidade pelos teus pensamentos para você mesmo e o teu relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo vai fazer você se relacionar com Deus. Não importa qual irmão, não importa. Porque se você quer trocar, você não está aceitando se trabalhar. Você não está aceitando o teu relacionamento com Deus. Se eu quero trocar um relacionamento por outro, porque aquele vai me atender melhor, o que eu quero, você está no relacionamento especial. Logo, logo, aquele relacionamento não vai oferecer o que você tanto buscou também. Não adianta você fugir da tua busca por Deus. Enquanto você vai trocando, tem gente que muda o tempo inteiro, nunca tá bom, né? Eu não estou falando só de relacionamento, às vezes é trabalho, coisas, tá o tempo inteiro insatisfeito, né? Aí tu vai mudando aqui que vai ser bom, aqui que vai ser bom. A pessoa tá fugindo do contato interior que precisa ter. E isso é com pessoas e isso é com coisas. Então, se você, qualquer relacionamento que queira substituir por outro, não foi oferecido ao Espírito Santo. Porque você só simplesmente está querendo trocar uma ilusão por outra que te atenda melhor, que te deixe mais segura, que te deixe mais. Que bom, Nick, que bom. Não que as mudanças não vão acontecer na nossa vida. O mundo da forma muda, mas elas são de pontos de consciência e satisfação, né? É um ponto de sabedoria dentro de nós, não de insatisfação, não de estar o tempo todo insatisfeito, pulando de galho em galho. Não, não, é ponto de sabedoria. Não, agora eu sinto que o meu passo é aqui, aqui eu vou estender mais, aqui eu vou. Então, são pontos de muita satisfação. Tu nunca sai porque tá insatisfeito, tu nunca sai porque tá bravo, tu nunca sai. Não, essas mudanças são de pontos de inconsciência, pontos ainda de, de, de ilusão, onde você não trabalhou o que precisava trabalhar. Aí ele fala o seguinte: no instante santo, ninguém é especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os teus irmãos parecerem diferentes. Isso a gente falou aula passada, mas eu refrisei.
porque é importante. O instante santo, onde o Espírito Santo atua na tua mente, vai te mostrar que você não precisa que ninguém seja diferente do que realmente é. Que a situação não precisava ser diferente do que foi. O instante santo vai te mostrar isso. O instante santo, que é a liberação da tua mente, do teu julgamento. Quando liberar, quando o julgamento sair, ele vai te mostrar tanta coisa. E uma delas é que não tem nada fora do lugar. Nem ninguém. O Espírito Santo substitui o quadro de referências que você fez para julgar o teu irmão pelo seu quadro de referência. E o seu quadro de referência é simplesmente Deus. Tudo que eu julgo o irmão, tudo que eu penso sobre o irmão, tudo que eu acho que o irmão deveria ser, tudo que eu acho que ele não deveria fazer, tudo que eu acho que ele deveria fazer, todas as referências que eu tenho, o Espírito Santo limpa e me traz única referência que ele tem. Deus, o amor incondicional. O significado do amor é o significado que Deus deu a ele. Não existe amor fora desse significado. Entendam isso. Isso é muito importante. O significado do amor é o significado que Deus deu a ele. Não existe amor fora deste significado. Eu fiquei impressionada quando eu fui olhar para as minhas perspectivas e eu vi o quanto eu não amava. O quanto a gente chama de amor o que não é amor. O quanto a gente chama de amor o que é um vínculo de medo. De medo. O que eu chamo por um vínculo de medo? É a perspectiva que o ego tem, que o outro te atenda a alguma coisa. Quanto que eu esperava? Ai, tem que me oferecer isso, tem que me dar isso, tinha que ser assim. E eu comecei a ver, cara, isso não é amor mesmo. Isso não é amor. E o outro me oferece a mesma coisa. Isso não é amor. Isso são vínculos do medo. Eu preciso ressignificar isso. Eu preciso realmente amar. Eu não amo. Eu barganho aqui. Eu barganho. Eu dou para receber. Ficava nítido. Fazia para receber em troca. E quando não vinha do jeitinho que eu achava, a raiva me tomava. Frustração, sentimento de ingratidão, tudo isso. E aí ele fala, o significado do amor é o significado que Deus deu a ele. Não existe amor fora deste significado. Eu preciso compreender o significado do amor, que o Espírito Santo vai me trazer no instante santo. Eu preciso entender o significado do verdadeiro amor. Se eu botar toda a expectativa que eu tenho nos meus relacionamentos aqui fora, toda a energia que eu gasto nos meus relacionamentos aqui fora, para que eles supram as minhas necessidades, se eu colocar toda essa energia na busca do verdadeiro amor de Deus em mim, eu vou ter sucesso muito mais rápido do que eu imagino. O problema é que a gente ainda está buscando do lado de fora. A gente ainda segue buscando do lado de fora. Enquanto eu não entender que o único relacionamento que existe é o meu com Deus, para então eu amar de verdade o meu irmão, isso que eu chamo de amor não é amor. Esse amor romântico não existe. A gente sabe. A gente demora bem pouquinho tempo para ver como é que ele se transforma. O conto de fadas, que a gente tanto idealiza.
É só a gente casar. Não é só o cônjuge, tá, gente? A gente, claro, fala do relacionamento conjugal, porque, claro, é um grande instrumento, mas é todos os relacionamentos. É baseado nessa mesma barganha, nessa mesma expectativa, todos. Tenho que nascer de novo, Camila. Mas é claro, o que que Jesus falou para Nicodemos? Tem que nascer do Espírito. É como nascer de novo. E Nicodemos diz: como? Entrar na barriga da mãe de novo? Não. É renascer na mente. É o renascimento espiritual na nossa mente. Do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Do que somos. Não somos corpos. Estamos em um corpo. O corpo é um instrumento aqui, a gente é alma. Alma ama. Alma não tem outra função senão amar. Então, ou a gente aceita a nossa realidade, ou a gente vai viver aqui nesse corpo por um período e frustrado ainda por cima. Porque além de viver pouquinho, porque a perspectiva que o corpo tem é da morte, né? Porque o corpo morre. Além de viver pouco, ainda a gente vive mal. Oxe, tá louco, tô saindo dessa. Não, quero viver aqui pelo menos bem, né? É o que o Espírito Santo traz. Ok, tu traz aí, então aprende a usar essa tua mente. Então pensa com Deus para te ser feliz, porque tu não pode mudar tua natureza. Tu é uma alma, a alma ama. E aí tu tá aí toda querendo o quê? Receber o quê de quem, né? Tu tá se achando carente do quê? Você é o filho de Deus. Que nada te falta, você precisa só entender isso, né? Acessar isso, né? Tamanha desconexão dos nossos julgamentos, que os nossos julgamentos trazem. Aí ele segue assim, ó. Com o amor em ti mesmo, não tens necessidade alguma, a não ser de estendê-lo. Com o amor em ti mesmo. Ah, peraí, deixa eu ler um antes aqui, ó. Eu li sobre o significado do amor, né? Que é só o de Deus, é o significado que Deus deu a ele. Aí depois ele escreve assim, ó. Eu achei demais essa parte também. Pensas que podes julgar o ser de Deus? Deus o criou além do julgamento, em função da sua necessidade de estender o amor. Então ele coloca aqui: pensas que podes julgar o ser de Deus? O ser somos nós. A gente pensa que pode ficar julgando os irmãos dessa forma, o tempo inteiro colocando critério, o tempo inteiro colocando se está bom, se não está, se está ruim, se é certo, se é errado. Pensas que podes julgar o ser de Deus? Ele pergunta: Deus o criou além do julgamento. Você está acima de tudo isso em função da sua necessidade de estender o amor. Gente, Deus é amor e amor é extensão. Extensão é compartilhamento. Deus é amor e amor é extensão. Então a gente foi criado à imagem e semelhança do nosso Pai com uma única função: de amar, estender o amor. E o amor está perdido para nós. A nossa mente não compreende o que é. A gente entende a gravidade dessa situação. Esse é o maior problema que a gente tem. O problema não é a sogra, não é o marido, não é o chefe, não é. Não, não. Nosso maior problema é a gente ter perdido o significado do amor, do que é a nossa função. E isso nunca vai dar certo. Porque a gente foi criado e nada que Deus cria muda. É imutável o que a gente é. Eu posso querer ser o indivíduozinho, Camila, com a personalidade tal, vai chegar uma hora que o vazio pega. Vai chegar uma hora que a ilusão cai por terra. Vai chegar uma hora que a decepção vem. Vai chegar uma hora que tu percebe o vazio de tudo isso. Vai chegar uma hora. Porque a gente individualizou a vida e a vida não é individualizada. A vida é compartilhada no amor, num propósito unificado que Deus tem para todos nós.
E aí a gente acha que está aqui à mercê, cada um por si, Deus por todos, tendo que trabalhar para pagar os boletos e salve-se quem puder. E cada um com seus gostinhos, os seus critérios, cada um com seus eguinhos, querendo coisas diferentes, inventando coisa diferente, preferências. Tudo errado. Esse é o maior problema que a gente tem e a gente precisa entender para dar valor à busca do ser, à evolução espiritual, a entender os anseios da alma, a entender como Deus pensa. Ô, Camila, Sim. se a gente pensar fisicamente aqui com o outro, com o ego do outro, lidar com o outro é mais difícil. Mas que nem agora quando tu falou assim, se eu for a Camila, aquela personagem, assim, Uhum. agora que tu falou, eu acho mais fácil então fazer esse exercício mentalmente, porque a gente briga com o outro, não aceita o outro, o ego do outro, o meu ego com o ego do outro. Mas se a gente for pro interior mentalmente, aí sim, fica fácil. Porque a gente Exato, visualiza, essa parte aqui é o ego, a outra pessoa está sendo estúpida, está sendo isso, está sendo aquilo, mas é o ego dela, não é o ser divino, não é o ser dela, exatamente. esse ser divino. Aí fica bem mais fácil. Se eu Fica bem. interiorizar, se eu pensar, se... Sim, primeiro você tem que entender que tudo que não, o único julgamento do Espírito Santo sobre as coisas que ele traz para você, quando você o chama, é o seguinte: tudo que não é amor é um pedido de ajuda. A gente já viu isso. Então, a partir do momento que o outro é ríspido com você e você se magoou com isso, é o teu ego julgando o ego dele. Você doeu, é o ego dele com o teu. O Espírito Santo te ajuda a enxergar aquilo como um chamado para o amor. O meu irmão está precisando do amor. E eu consigo prover para ele, aqui na minha mente, e isso pode refletir num comportamento, aonde eu não ofereço julgamento. Não existe esse julgamento, você é um grosseiro, que é isso que você oferece com o ego. Olha a comunicação de novo. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui para a gente só abrir um pouquinho mais isso, gente, porque assim, ó, é a nível de pensamento a nossa comunicação. Então, quando o outro foi grosseiro com você, a partir do momento que tu pega aquilo na tua mente, tu fala, tu pode não falar nada verbalmente, pode não falar nada, mas você está pensando, você é um grosseiro, você é um sem noção, você está pensando tudo isso. Ou seja, é ego com ego. Ego com ego é ele pensando, ela é uma sem noção, eu vou ser grosso. E você pensando, ele é um sem noção, que eu também não vou ligar para ele. É ego com ego. Tudo que o ego, tudo que é falta de amor, mas se você se dói em você, se ah, se fica reverberando em você aquilo como uma ofensa, como algo que te faz sofrer, na verdade, você precisa daquela cura. Você precisa olhar para aquela forma que você está pensando, porque olhar para ele como um grosseiro, olhar para o Filho de Deus como um grosseiro, alguém que não merece, alguém que é você da vida para o ego. O Espírito Santo não se relaciona com o ego. Então, quando ele vê alguém vindo com falta de amor, ele só compreende o chamado que ele precisa de amor. O amor nunca sai de vista quando é o Espírito Santo na tua mente. Ou você recebe o amor, e quando é a falta de amor, é um chamado para você estender o amor. Então, o que acontece a nível mental? Eu sei que é difícil para a gente ir a nível mental, mas você não oferece o julgamento, aquilo não comunica com você. O Espírito Santo suspende o teu julgamento. É aí que está a chave. A partir do momento que o teu julgamento é suspenso, aonde você não devolve aquela rispidez, a partir do momento que você curou aquilo em você, você consegue oferecer misericórdia.
Você consegue amar naquela situação? Você consegue amar naquela situação? Sim, consegue. Não precisa nascer de novo. O Espírito Santo suspende os teus julgamentos se você pedir. Agora, o que que acontece conosco? A gente não pede, a gente não abre, a gente se apoia no nosso julgamento. E ali a gente fica. A gente fica culpando o outro. A gente fica achando ainda que o problema é o outro. Essa é a projeção que o ego faz conosco. Então, de novo, quando o ego do outro comunica com o teu, a lição é para ti. Quanto tá, o outro veio, sei lá, trazendo, tá estourado, veio nervoso e você tá comprando aquilo, você está olhando do teu ponto de vista egóico, tu estás se relacionando com o ego, tu estás ali também, estás igual a ele. E aí é onde, né, é onde entra o Espírito Santo, aonde eu percebo por que que o jeito dele tocou em mim, por que que eu estou querendo revidar com raiva também, por que que eu estou olhando isso de um ponto de vista da raiva, por quê? Por que que eu não estou oferecendo misericórdia? Por que que eu não estou oferecendo? O Espírito Santo te ajuda a oferecer. Porque você é inteiro e você pode oferecer amor para um irmão que precisa do amor, que está em necessidade do amor. E é ali que a cura acontece. É ali que a comunicação acontece. Foi aí que eu falei para aquela pessoa: ofereça aqui, ó, o pensamento de que ele é a prioridade. Não é que você queira manter o que você quer fazer e nada vai tirar isso, não. Dê essa disponibilidade, ofereça a incondicionalidade aqui, tira esses teus julgamentos, que você vai ver que você vai comunicar com ele. O amor comunica, o amor cura, porque o amor é aonde estamos unidos. Nossas mentes são unidas. E quando eu alcanço essa vibração em mim, que o Espírito Santo me leva, eu curo o outro. Eu curo o outro. O outro é elevado comigo. Então, eu só quero ler uma partezinha aqui antes de terminar. Já sei que passou 10 minutos, mas é só mais um pouquinho aqui, tá, gente? Porque é muito importante a gente entender tudo isso. Aí ele fala o seguinte aqui, eu só quero ler uma parte da comunicação, tá? Aqui, peraí, só um momentinho. O amor do pai pelo filho. Não há nenhum outro amor que possa satisfazer-te, porque não há nenhum outro amor. O amor do pai pelo filho. Não há nenhum outro amor que possa satisfazer-te, porque não há nenhum outro amor. Esse é o único amor que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. Sendo completo, ele nada pede. Sendo puro, todas as pessoas reunidas nele têm tudo. Então é só com o amor de Deus dentro de nós. É o único amor que preenche. Por quê? Por que que ele é o único amor que preenche? Porque ele é o único amor que comunica, que eu toco o outro. É o único amor que a gente compartilha de verdade. Não é interesse. Não é aquele amor de interesse. Ai, faz isso para mim, senão eu não faço aquilo. De certa forma a gente faz, ai, me leva lá, senão eu não vou lá. Ai, me faz aqui. Não é esse amor que preenche. O amor que preenche é aquele que eu ofereço a partir do amor que o meu pai me provê para o outro, ó, ele fala, é o único amor que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. Por que que é retribuído? Porque o outro é tocado por ele. Então sempre volta. O amor que eu ofereço dali sempre volta para mim. Porque é ali que há a comunicação. É ali que ele vai. Enquanto eu não tocar esse ponto,
de amor dentro de mim, eu não posso descansar. Enquanto tem pontos que eu toco dentro de mim, que é de julgamento, que é de carência, que é de perspectiva de receber, eu preciso olhar com o Espírito Santo, eu preciso fazer uso daquilo ali, do que aquele relacionamento está me trazendo, que é as minhas próprias curas que eu preciso performar. O relacionamento a se trabalhar é o meu com a minha completude. Então, o problema não é o outro que está me ferindo. O problema é eu achar que o outro tem esse poder. O problema é eu achar que eu estou numa posição de ser ferida. É eu achar que eu preciso de certas coisas. É que eu preciso de certas formas aqui. O problema é esse. O problema está todo em como eu me vejo. O problema está todo em como eu boto a minha perspectiva de mente para o mundo. Nos relacionamentos especiais, apenas, vê se não é assim, gente. Nos relacionamentos especiais, apenas aparentamos estar juntos, pois para o ego, os relacionamentos significam apenas que os corpos estão juntos. Para o ego, a mente e o que ela pensa não parecem importantes. Para o ego, a mente é algo privado e o corpo pode ser compartilhado. Em verdade, a única coisa que compartilhamos é a mente. Estar com um corpo, estar com um corpo não é comunicação. Enquanto acreditares que estar com um corpo é ter companhia, serás compelido a tentar manter o teu irmão em seu corpo e preso pela culpa. A gente não sente solidão mesmo estando com o corpo do lado? Vocês não sentem? Vocês acham que ter um corpo do lado é ter um relacionamento? É nítido. Quem está um pouco atento é nítido que é um mundo de solidão, com dois corpos, um do lado do outro, mas cada um com seus mundos privados aqui dentro das suas mentes. Ter um corpo do lado nunca foi sinônimo de ter companhia e ter um relacionamento verdadeiro de comunicação. O ego, ele quer isso. Ele só quer um corpo do lado, que ele tem medo de estar sozinho. Se não tem um corpo do lado, ele está sozinho. Ninguém vai cuidar dele quando ficar velho. Solidão. Então, ele quer ter um corpinho ali do lado. Pode estar um caos, cada um com o seu mundo privado, cada um defendendo seus pensamentos privados e achando que o corpo vai trazer alguma coisa, porque os dois corpos estão juntos. Corpos juntos não são nada. Mentes juntas são tudo. E é ali que o Espírito Santo quer nos levar, ao relacionamento verdadeiro com o nosso irmão, aonde as mentes se encontram no amor de Deus. As mentes se encontram no amor de Deus. Enquanto você estiver num relacionamento, achando que está com o corpo do teu lado, você tem a segurança, você tem o que você precisa, você vai continuar na solidão que você tanto quer, que você tanto tem medo. Não existe solidão maior do que aquela de que ter um corpo do teu lado, mas cada um nos seus mundos privados aqui, mantendo os seus julgamentos sobre cada um, mantendo as suas expectativas sobre cada um e fazendo o jogo da barganha. Pensem sobre isso. Pensem na transformação que o Espírito Santo quer trazer para a mente de vocês, para unir a tua mente com a do irmão, não o corpo. O corpo não se compartilha. O corpo vai ser a consequência de mentes unidas no amor de Deus. Daquela mente inteira, daquela mente que sabe do amor que tem para dar, daquela mente que reconhece o amor de Deus dentro de si. É só esse relacionamento que precisamos trabalhar. Nosso com Deus, para a gente poder, aí sim,
relacionar com a mente dos irmãos. Verdadeiramente, aonde a gente tem comunhão. Certo, amores? É isso. É isso a aula de hoje. Que aula, hein? Eu sabia. Foi boa, Rosane? Nossa, que aula. Que aula. E Que bom, amiga, que bom. A gente está aqui para isso, não é? Para aprender. Para aprender a perspectiva que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, para as nossas mentes. Não existe outro caminho a não ser o meu com o Espírito Santo dentro dos meus pensamentos. Não existe. Esquece o outro aqui fora. E vai para onde Deus vai te levar para comunicar, para amar de verdade. Não é fácil, né, Glau? Eu sei. Não é fácil porque nós estamos aqui porque a nossa mente é disfuncional. Então, para nós não é fácil, né? Essa disponibilidade de a gente trabalhar com o Espírito Santo não vem com facilidade. A gente tem que fazer uma baita força contrária, porque o que vem com naturalidade é a gente querer mandar o outro para puta que o pariu. Isso vem muito forte. Isso vem muito fácil. Então, a gente precisa aumentar a luz em nós, para a gente não se enganar mais. E a gente não se iludir mais com esses ditames do ego. E a gente entender a ajuda que a gente tem com o Espírito Santo. E para isso, a gente tem que treinar a mente, a gente tem que fomentar, a gente tem que alimentar. E a gente tem que aumentar a disponibilidade cada vez mais de deixar essa luz falar cada vez mais. Essa luz vai ter que falar cada vez mais. Essa aula vai ter que vir cada vez mais. Essa aula que eu digo é essa nutrição. Essa nutrição oposta à do mundo. Mas não existe outro caminho. Muito obrigada, meninas. obrigada, Eu Cá. sabia que a nossa aula ia ser maravilhosa. Eu sabia porque Obrigada. na preparação ele trouxe muita coisa, ele traz, sempre traz, e é algo tão importante para nós entendermos, né? Porque a gente espera tanto dos nossos relacionamentos, a gente se frustra tanto com os nossos relacionamentos, e, e a gente precisa entender aonde que temos que ir com o Espírito Santo, o que está realmente frustrando a gente, o que realmente está frustrando, e aonde a gente encontra a solução. O principal de tudo é a solução que ele nos aponta. Linda semana, tá? Obrigada. Igualmente, Cá. Até semana Tchau. que vem, gente. Beijo, beijo. Beijo. Obrigadão. Beijo. Obrigada, Cá. Tchau. Tchau.